Quando consideramos a magnitude dos estragos causados pelo pecado, vemos a plenitude da resposta divina que o Evangelho dá a este assunto. O pecado tem provocado o afastamento e a inimizade no que diz respeito a Deus, o que torna necessário a reconciliação. A corrupção, que tem afastado os mais profundos recursos de nossa natureza e exige o novo nascimento. O pecado nos tem precipitado na morte espiritual. Para que a nossa vida se volte para Deus, é necessário sermos vivificados. Esta vivificação radical não se encontra no Antigo Testamento. Não que os pecadores do Antigo Testamento não eram salvos, mas o homem ainda estava sendo provado sob a lei. A vida na terra fora prometido como resultado da perfeita obediência a essa lei. No Novo Testamento, tal período de testes terminou, pois o homem é oficialmente declarado morto em seus pecados. Então, pode ser revelado agora a doutrina da vivificação. Portanto, o período do Antigo Testamento era um período de teste sobre a lei. E por que causa a lei? Para que o homem tivesse conhecimento deste fato, que ele está morto em ofensas e pecados. Deus sabia, nós não sabíamos. A Epístola aos Efésios revela a nossa verdadeira condição. O versículo 1 do capítulo 2 diz: mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo seguinte mostra que, não obstante a este estado de morte, andávamos ativamente nesses delitos e pecados. Isto porque a morte aqui mencionada é a morte com relação a Deus. Os que estão mortos com relação a Deus, contudo, estão vivos com respeito ao curso deste mundo. E o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então seria o versículo 2 de Efésios capítulo 2, onde está esse versículo. Esta ausência de vida para Deus é inteiramente compatível com o fato de estar ativo no mundo, em relação à influência de Satanás. O homem não vive para Deus, porque vive no mal, neste estado de morte espiritual. Este estado de morte espiritual é a base da declaração que temos em Romanos capítulo 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11. O versículo precedente afirma que não há nem sequer um justo, o que é extremamente lamentável, porém menos grave que o fato de que não há ninguém que compreenda, que seja inteligente nas coisas de Deus. Não se trata somente de ausência de atos justos, mas também de completa incapacidade espiritual. Pior ainda, a esta incapacidade acrescenta-se a ausência de desejo. Não há ninguém que deseje compreender ou buscar a Deus. O homem natural não encontra em Deus nada que seja desejável para ele neste estado. Que triste estado! O homem não é justo, não se dá conta disto e não anseia por Deus. Numa palavra, o homem está morto no que se refere a Deus. Desde que tomamos consciência destes solenes fatos, reconhecemos que a nossa única esperança está em Deus. Só Ele pode tomar a iniciativa de nos tirar da oscilação em sua soberana misericórdia. Isso é o que Ele faz. Podemos tomar a iniciativa de praticar o mal, mas estando espiritualmente mortos, não podemos tentar fazer o bem segundo Deus. É necessário que seja Ele quem opere. E como Ele pode fazer isto? Por meio de uma forma, por meio de uma reforma. Será que Deus faz isso através de uma reforma da educação moral? Nada disto, pois estamos totalmente mortos quanto a Deus. Não pode ser melhorado antes de Ele
de ele nos ter dado a vida. A palavra traduzida no Antigo Testamento por vivificado é composta do substantivo vida e do verbo fazer, o que resulta em fazer vida. É a vivificação que só Deus pode produzir. Ou seja, quando Deus nos dá a vida, ele não começa fazendo uma reforma moral. É isso que a religião faz com o homem sem lhe dar vida. Assim como em Ezequiel, capítulo 36, dá uma ideia do Novo Testamento, o capítulo seguinte apresenta a vivificação. Encontramos ali a visão dos ossos secos que se juntam, são cobertos de carne e volta à vida. Isto representa Israel em seu estado de morte espiritual e a futura ação de Deus para vivificar o povo escolhido antes de comunicar a bênção do milênio. Deus os trará dos sepulcros em que se encontram entre as nações, ocorrerá uma ressurreição nacional e, como disse o Senhor, vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Desde o momento em que forem vivificados, compreenderão e buscarão o Senhor. Estes dois capítulos mostram a estreita relação existente entre o novo nascimento e a vivificação. Ao comunicar-nos uma nova natureza, o novo nascimento diz respeito ao estado de decadência moral, enquanto a vivificação se relaciona com o estado de morte espiritual. Contudo, ambos são o resultado da operação do Espírito Santo neste homem morto em ofensas e pecados. Por outro lado, encontramos na Escritura expressões similares para descrever estas duas ações do Espírito Santo. Em Ezequiel capítulo 37, temos o sopro identificado com o Espírito Santo em comparação com os versículos 9 e 14 deste capítulo. Comunicada a vida a Israel. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, a expressão "o vento sopra onde quer", é uma imagem do Espírito Santo que produz o novo nascimento. Não convém, pois, separar estas duas operações do Espírito Santo, ainda que possamos distingui-las, para compreender as várias bênçãos que delas emanam. A palavra de Deus assim faz nestes capítulos de Ezequiel 36 e 37 e no Evangelho de João, onde encontramos o novo nascimento no capítulo 3 e a vivificação no capítulo 5 do Evangelho de João. Leia esses dois capítulos. Você vai tirar grande proveito. João capítulo 5 começa pela cura de um homem doente. Uma corrente de vida parece penetrar em seus membros. Ele toma o seu leito e anda. O Senhor, vendo-se então obrigado a responder à oposição dos judeus, fala das obras que ele fará e que serão muito maiores que esta cura. Em primeiro lugar, vivificará aquele ou aqueles a quem quer. João capítulo 5, versículo 21, ele podia fazer isso. E depois, no devido tempo, ressuscitará a todos os homens. João capítulo 5, no mesmo capítulo, versículo 28 e 29. A vivificação diz respeito unicamente àqueles que ouvem a voz do Filho de Deus. No plano espiritual, passam da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. A ressurreição, pelo contrário, é para todos aqueles que estão nos sepulcros e voltarão a ser seres animados. Eles ouvirão esta mesma voz e sairão em momentos diferentes, uns para a ressurreição de vida e outros para a ressurreição de condenação. À luz de João capítulo 5, a vivificação aparece como o aspecto mais profundo da obra de Deus em nós. Sua importância é tal que o Pai e o Filho operam juntos para realizá-la. Note o que o versículo 21 diz. Assim, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.
O juízo, pelo contrário, é inteiramente entregue nas mãos do Filho, porque ele foi feito homem. No ato de vivificar, o Filho opera conforme a sua própria vontade, em pé de igualdade com o Pai, e se é útil acrescentar, nas mais perfeitas comunhão com Ele. Como o Pai, Ele tem a vida em si mesmo. Note o versículo 26 deste capítulo 5 de João. Ver também no capítulo 1, versículo 14. Ele é Espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vivifica por meio de sua palavra. Os homens ouvem a voz do Filho de Deus, creem no Pai que o enviou e vivem. A vida é realmente seu dom, mas ele chega a nós ao ouvirmos sua voz em sua palavra. Somente os que a ouvirem viverão. João capítulo 5, versículo 25. A vivificação é também atribuída ao Espírito Santo. João capítulo 6, em João capítulo 6, enquanto certos discípulos parecem desanimados por causa do profundo ensinamento do Senhor, ele afirma: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Versículo 63. Por mais precioso que seja o ensinamento do Senhor, ele é acompanhado por uma ação do Espírito, para que se cumpra a vivificação dos ouvintes. De modo que, à luz de João capítulo 5 e capítulo 6, podemos dizer que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidas na vivificação de seres como nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 5 e Colossenses capítulo 2, versículo 13, lemos que temos sido vivificados juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Estávamos mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Precisávamos da vivificação para solucionar o nosso caso. Contudo, não era necessário que fôssemos vivificados juntamente com Cristo. Esta associação com Cristo é um fruto dos projetos de amor de Deus. A vida, juntamente com Cristo, demonstra o interesse de Deus por nós. Ele não nos oferece somente libertação de um estado lamentável, mas também nos dá uma vida que é a melhor que existe. A vida com Cristo é a mais sublime que uma criatura redimida pode conhecer. Por esta razão, a vivificação é apresentada como resultado da preciosa misericórdia de Deus e de seu grande amor por nós. Efésios capítulo 2, versículo 4. Temos sido considerados vivos em associação com Cristo, já que a nossa vida de vivificados é sua própria vida, então nos é possível ressuscitar e estarmos em condições de habitar juntamente com Ele nos lugares celestiais. A maravilhosa história de nossa vivificação chega ao seu termo com o nosso assentar nos lugares celestiais, todos juntos, intimamente unidos àquele que nos tem vivificado. A suprema bênção de ter a vida de Cristo e de estar unido a Ele é dada desde o princípio de nossa vida cristã. Contudo, demoramos a compreender a importância disso. Isso em nada muda o efeito desta vida em nós, pois a vivificação é o fruto da operação divina, enquanto a compreensão que temos dela é resultado de um ensinamento divino. Mas à medida que crescemos nesta compreensão, procuramos deixar que esta vida se desenvolva mais em nós e percebemos o quão importante é ser dependentes do Senhor, que realmente é a nossa vida.
Leia isto em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Assim como a epístola aos Efésios apresenta a nossa posição em Cristo perante Deus, a epístola dirigida aos Colossenses mostra, acima de tudo, Cristo operando em nós como testemunho ao mundo. Isto é verdade em cada crente individualmente, Cristo em todos, Colossenses capítulo 3, versículo 11, e coletivamente na igreja, Cristo em vós, a esperança da glória, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Esta vida de Cristo em nós é um imenso privilégio. Torná-la nossa pela fé, tornar esta realidade nossa pela fé, transforma a vida do crente, o qual poderá dizer com o apóstolo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja também Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Temos sido vivificados em Cristo, mas ainda conservamos nosso corpo mortal. A vivificação desse corpo, assim como sua redenção, é ainda futura. Deus vivificará nosso corpo mortal mediante o seu Espírito que habita em nós. Romanos capítulo 8, versículo 11. Isto ocorrerá quando o Senhor voltar, seja por meio da ressurreição, para os crentes que tenham passado pela morte, seja por meio do arrebatamento para aqueles que ainda estiverem vivos. Esta vivificação não é uma cura passageira, mas sim uma transformação radical que nos dará um corpo glorioso e imortal. Filipenses capítulo 3, versículo 21. O Espírito de Deus já opera em nosso corpo, mas este continua sendo mortal e tem necessidade de ser vivificado. O Senhor Jesus é Espírito vivificante. Ele é o doador de vida. Estávamos mortos espiritualmente e Ele comunicou a sua própria vida a nós, que agora fazemos parte da sua linhagem. De igual modo, Ele vivificará o nosso corpo para que seja revestido de imortalidade e leve a sua imagem, a imagem dele. Suspiramos por este momento, pois em nosso corpo mortal a vida divina não pode expressar-se plenamente hoje. Desejamos ardentemente que todo o nosso ser seja absorvido pela vida. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 2 a 4, quando isto se cumprir, será tragada a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Então a obra da vivificação alcançará a sua perfeição em nós, pois reinaremos em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e são más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 ao 21.